Na ocasião do primeiro Congresso Acreano de Carreiras Jurídicas, o Justiça e Cidadania entrevistou o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, James Magno. Na entrevista, ele falou do tema abordado no Congresso, Jurista Brasileiro na Pós-Modernidade, Realidade e Desafios. Confira. Na verdade, a gente discute isso desde a primeira Revolução Industrial, quando tivemos uma mudança no formato da manufatura. E, no entanto, a segunda Revolução Industrial, com os avanços no final do século XIX, plantaram as bases para que nós pudéssemos ter essa mudança significativa já na Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento do motor a jato, desenvolvimento dos satélites, desenvolvimento da tecnologia de longo alcance, que nós vamos ter, por exemplo, depois na base de internet, né? E principalmente no uso de satélites para comunicação, isso facilita o conhecimento de uma forma muito mais ampla. Em relação ao trabalho em si, as ferramentas ajudam na medida em que o próprio uso da internet é uma ferramenta valiosa para as trocas comerciais. Hoje em dia, o grande volume que nós temos de vendas no comércio online é expressivo, isso gera emprego, né? Isso gera renda, isso realmente é algo que tem que ser sempre muito observado com atenção. São juristas jovens, 40% da magistratura, por exemplo, formada por mulheres, é uma magistratura que ingressa por meritocracia, pelo concurso público, é uma magistratura engajada no ativismo para mostrar à sociedade a importância do juiz como um dos pilares da democracia e, principalmente, é uma justiça cada vez mais engajada no processo de transformação da sociedade, na diminuição dos conflitos, na ideia de que nós temos que ter maturidade para transformar a sociedade brasileira em uma sociedade menos violenta, menos hedonista, menos excludente e principalmente mais inclusiva. Eu acho que nós temos que atentar para a importância do judiciário. É o judiciário que garante a igualdade e a liberdade da democracia. Se nós banalizarmos o judiciário, nós voltamos a um momento de pré-barbárie, em que as partes vão ter que resolver seus problemas por conta própria. Isso não pode acontecer. O judiciário tem que ser valorizado exatamente pelo trabalho imenso que nós temos dos juízes brasileiros. Nós temos 15 mil juízes no Brasil, para uma população de 200 milhões de habitantes. Nós temos 100 milhões de processos em andamento. Então, por mais que nós nos esforcemos, muitas vezes é um trabalho que acaba não tendo efetividade imediata, porque a espiral de conflitos mostra que o nosso país tem uma sociedade doente e com um instinto de litigância que muitas vezes não tem fim. Eu penso que muitos desses debates eles partem de premissas equivocadas. Uma delas é dizer que o judiciário engessa as relações empresariais. Não é de forma nenhuma. Se não houvesse judiciário, as partes teriam que chegar a uma solução para seus conflitos. Qual seria? A autocomposição funciona? As partes não têm o costume de ir para a arbitragem, nem para a mediação, muito menos para formas de solução que não seja a forma judiciária. Muitos desses debates são equivocados porque eles negam, nesses projetos, a existência de um direito do trabalho mínimo. A CLT não impede o acordo, ao contrário, nós temos a possibilidade ampla de negociação em acordos coletivos, em convenções coletivas e mesmo em acordos individuais, desde que respeitado o patamar do direito do trabalho mínimo. Ou seja, é o que a Constituição diz que é o menor nível de direitos garantidos. Nós não podemos ter ninguém trabalhando de graça numa relação subordinada, nós não podemos ter a pessoa trabalhando sem repouso semanal, nós não podemos ter pessoa trabalhando sem férias, nós não podemos ter pessoa trabalhando sem carteira assinada. No entanto, a lei permite uma série de possibilidades de acordos contratuais que não são engessados pelo judiciário. Eu vejo os sindicatos anestesiados, e isso de uma forma muito perceptível. No TRT-16, no final do mês de agosto, fizemos uma audiência pública para ouvir a sociedade civil. Nós mandamos 750 convites para sindicatos patronais e profissionais e apenas 30 desses sindicatos se fizeram representar. Muitos ainda não atentaram para a gravidade de alguma dessas propostas. Se bastar uma proposta dessa ser aprovada, como da prevalência
negociado diante do legislado, os efeitos podem ser catastróficos para o trabalhador brasileiro. É muito importante que os sindicatos, como órgãos catalisadores dos trabalhadores e também das empresas, possam estar à frente dessa discussão que, no meu ponto de vista, é uma discussão histórica e muito importante para o direito do trabalho brasileiro. A Justiça do Trabalho é uma justiça extremamente contemporânea, são juízes engajados, extremamente produtivos, juízes muito capacitados e que, na sua independência de magistrado, têm tido uma função muito importante na composição desses conflitos entre capital e trabalho, que são conflitos delicados no Brasil. Eu quero que a justiça brasileira seja fonte de credibilidade para a sociedade, que a sociedade acredite na justiça, acredite em seus juízes e em seus tribunais, para que nós possamos ter uma sociedade sadia, uma sociedade igualitária, uma sociedade inclusiva no Brasil.